Olá, internautas, professor Jonias. Esta feita estamos aqui para fazer a gravação da videoaula Como fazer instalação hidráulica em sua casa, água fria. Lembrando que no site www.mãosdadasong.com você encontra todos os vídeos postados pelo professor Jonias, dentre os quais este aqui. Você acabou de fazer sua casa, é casa nova, não fez ainda o encanamento de água fria, não sabe por onde começar. O que devo fazer agora? É a pergunta. Você que está aí, quem sabe na fazenda, em bairros periféricos, lugares longínquos, não tem um técnico especializado nesta área, mesmo porque demanda muito dinheiro para se fazer esse trabalho através de um técnico especializado, de um encanador profissional. Você mesmo pode fazer. Eu aconselho que você siga as orientações do projeto, mas quem sabe você não tem esse projeto. É uma casa simples, é um cômodo, quem sabe que você fez aí um puxado na sua casa, ou quem sabe é a casa que está por fazer a canalização. O sistema que nós vamos trabalhar nessa videoaula é encanamento de água fria, um sistema de água fria. Já explico o que é isso. Para você começar esse trabalho, você precisa ter algumas ferramentas. O ideal seria ter todas as ferramentas, mas pelo menos deve ter ferramentas básicas, como, por exemplo, chave, uma colher de pedreiro, chave de pressão, martelo, serrote para serrar, cano, alicate, aqui marreta e talhadeira para cortar cimento, para fazer algum corte no piso ou em algum lugar, uma serra-copo. Essa serra-copo aqui você fura um buraco na espessura do cano. É tipo uma furadeira, que você, com as brocas, você fura conforme a espessura do cano. Então esses instrumentos aqui, essas ferramentas, seria necessário para você fazer esse trabalho. Quanto mais ferramentas você tiver, melhor é. Encanamento de água fria. O que vem a ser isso? Eu não quero me ater aqui no aspecto legal, porque a ABNT, através da NBR, ou seja, Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da norma brasileira 15575/6, que cuida das edificações habitacionais. É bom você dar uma navegada aí no site da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou então pesquisar sobre a NBR 15575/6, que cuida desse direcionamento legal. Existem normas a ser seguidas. O sistema de água fria utiliza-se destes materiais aqui. Aqui nós temos os canos, as conexões que são inseridas nesse sistema de água fria. O que vem a ser isso propriamente dito? A água que vem da rua, saudável para você utilizar na casa. Essa é a água fria, que você vai projetar para um reservatório, dali distribuir para toda a casa. E os canos seriam esses, as conexões para os terminais de pia, lavatório, etc. Então você utilizaria joelho 90, rosca de latão, aí conforme a espessura que você vai utilizar em sua casa. Aqui nós temos alguns exemplos. Ter rosca de latão, que aqui você enrosca a pia ou enrosca alguma coisa que seja apropriada para isso. Luva. E os canos e as conexões aqui. Essas conexões são as utilizáveis nesse sistema de água fria. E quando for um terminal, para enroscar alguma coisa, você usa essas de cor azul. Água fria, você vai utilizar nesse sistema esse tipo de adesivo cola da Tigre. Azul, marrom, esse aqui é o incolor, bisnaga, qualquer um desses que você utilizar. Isso para o sistema de água fria. Os canos seriam esses e as conexões, conforme eu vos disse. No sistema de água quente, vai ser utilizado esse aqui, de cor vermelha, bisnaga de cor vermelha, e os canos seriam estes aqui. No sistema de esgoto, os canos seriam estes. Só estou dando essa noção para você ter uma ideia do que vem a ser água fria, água quente e esgoto. Aqui nós temos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da NBR, conforme eu já citei, 15575/6, que cuida das edificações. Ela encaminha esta legalidade. Eu coloquei aqui uma figura para entendermos esse sistema de instalação hidráulica de água fria. Então aqui nós temos um reservatório, aqui nós temos uma pia, vaso, lavatório, tanque. Estes elementos são os elementos que vão receber esta água fria. E aqui nós colocamos canos naquela coloração
a água fria que vem em cada rua, que é a entrada, seria a entrada, num cano de 20 milímetros, ele projeta por cima e despeja no reservatório. Aqui nós organizamos o ladrão, que é quando enche a caixa, para sinalizar isso, derrama um pouco de água aqui e cai, e a gente sabe que a caixa foi cheia. Esses canos aqui seria de 25 milímetros. Nós vamos explicar isso melhor mais na frente. E aqui desce a água para a distribuição de toda a casa, que seria a projeção para a pia, para a bacia, caixa de descarga. Temos o registro de gaveta, a boia encaminha a situação e sinalizar quando o reservatório está repleto. Sem a boia ficaria derramando. Registro de pressão. Então esses elementos estão aqui nesta gravura para você ter um primeiro contato. Não se preocupe que nós vamos explicar isso completamente, inclusive a questão da limpeza da caixa, que é uma saída aqui por baixo, aqui ficando um registro, onde quando se quer limpar a água da caixa, não precisa se tirar por cima. Basta abrir o registro e essa sujeira com a água suja sai por aqui e derrama. Aqui nós organizamos a mesma gravura para mostrarmos estes elementos e que você deve seguir esta videoaula pausando e observando meticulosamente, observando com detalhes os elementos, para você saber proceder, como é que você faria a canalização da água que vem aqui da rua, através de um cano de 20 milímetros, projetando por cima no reservatório. E depois fazendo a distribuição para toda a sua casa, através de elementos tais que nós vamos estar explicando a partir de agora. Aqui nós temos uma outra gravura, onde nós precisamos nos preocupar com uma parte muito especial, que é o que nós chamamos de ventilação. Eu organizei essa gravura para mostrar isso, para lembrar bem isso, porque a ventilação é muito interessante no sistema de água fria. Não é só o sistema de água quente ou esgoto que precisa de ventilação. E alguém pode até perguntar, mas no sistema de água fria também há necessidade? Sim, porque o ar que fica dentro dos canos, com o passar do tempo, de repente, ele pode interceptar a água e você ter água entrando e de repente faltar água em todos os ramais de canalização da sua casa. Isso acontece muito em muitas casas e não sabe a razão, o princípio disso. É porque não organizou aqui o sistema de ventilação. O que é isso? O tubo de ventilação sempre deve ser instalado no tubo que desce após o registro de fechamento. Então está aqui, ó. Aqui nós temos ele. O tubo de ventilação deve ter sua extremidade final totalmente livre para expurgar o ar existente no interior da instalação. Quer dizer, você deve deixar ele totalmente livre aqui. Projetar alguma coisa aqui por cima, mas com abertura tal para que o ar possa ser projetado de volta e não haja entupimento nos canos ou interceptação da água nos ramais. O tubo de ventilação, o suspiro, que também é chamado assim, deve estar sempre acima do nível máximo de água do reservatório. Então é aqui acima da caixa d'água, acima, essa parte que deve ficar acima, pelo menos 30 centímetros. O diâmetro do tubo de ventilação deve ser, no mínimo, igual ao diâmetro do tubo que desce. É assim, esse cano aqui, que é utilizado para a ventilação, ele deve ser igual ou superior aos demais canos que desce, né? Para entendermos essa ideia melhor. A tendência é se colocar aqui menos espesso, mas não funciona. Deve ser pelo menos com o mesmo diâmetro, mesma espessura, ou superior. Exemplo é se aqui nos canos, esse cano aqui for de 40, aqui deve ser de 50. Coloquei aqui essa gravura para os nossos internautas entenderem o seguinte: aqui nós temos um reservatório, uma caixa d'água,
duas saídas. E você pode me perguntar por que essas duas saídas. O ideal seria que se fizesse uma saída para o vaso sanitário com uma espessura maior, nós vamos ver daqui a pouco, para que haja uma pressão maior. E a outra saída para a distribuição de toda a casa. E aqui, essa gravura tem essa especificidade, mostrar, sinalizar isso e mostrar que as conexões azuis, aqui, nos terminais onde vai ser tanque, onde vai ser torneira de lavar, de jardim, onde vai ser filtro de água, esses terminais tudo são conexões azuis para enroscar. E agora nós vamos adentrar neste conhecimento mais acuradamente. Nós temos 3 elementos fundamentais e especiais para serem tratados nesta videoaula, para você entender essa canalização, que é o reservatório, o barrilete e a coluna de distribuição. Então vamos aos reservatórios. Nós temos alguns tipos de reservatórios, ou seja, caixa d'água, uma linguagem popular, fibra de vidro, fibrocimento, polietileno e aço inoxidável. Então, você pode me perguntar quais seriam os melhores. Nós teríamos este. O mais frágil seria fibrocimento. Ele é frágil, pode quebrar a qualquer momento, mas é mais barato. Então, os reservatórios ou as caixas d'água estão mais ou menos assim categorizados. O barrilete, que é o tubo que sai do reservatório e se divide em colunas de distribuição. Vamos explicar isso aqui. O barrilete aqui, os barriletes, aqui nós temos 2 aqui e aqui. O ideal seria um tubo de 40 milímetros, que seria para a distribuição do vaso, a canalização do vaso, para vir com maior pressão, e um de 25 aqui, para a distribuição de toda a casa. E a coluna de distribuição, que é a coluna ou a tubulação que deriva do barrilete e se destina a alimentar os ramais. Vamos passar aqui para essa gravura para entendermos melhor isso. Então aqui o barrilete, outro, esse aqui seria de 40 milímetros e esse aqui de 25. As colunas de distribuição seria estes canos que descem aqui depois do barrilete, que deve ter aqui uma espessura de 25 milímetros. Então esse cano que vem aqui até o registro, nós chamaríamos de coluna de distribuição. Coluna de distribuição. Então nós temos reservatório, que são as caixas d'água, barrilete, que é essa parte, esses dois aqui, e coluna de distribuição, que são feitas através desses canos, um de 40 e outro de 25. Temos aqui. Neste ramal aqui, através do barrilete, desce a coluna de distribuição. Aqui temos um registro e aqui a conexão azul para acoplar aqui o vaso sanitário, que ele vem com pressão e a água projetada pode bem desenvolver esse trabalho. A razão primordial desse ser mais espesso é para isso. E esse aqui menos espesso, que é também uma coluna de distribuição que vai projetar por toda a sua casa, aqui no caso o lavatório, chuveiro, pia, tanque, torneira de jardim, sempre com os terminais azuis para enroscar a torneira, para enroscar o lavatório aqui, a torneira, para enroscar a ducha higiênica aqui, sempre com terminal azul, ou seja, conexão azul. Observando esses detalhes, você poderá bem fazer uma canalização correta de água fria. Isso aqui é uma noção fundamental, uma noção básica para você desenvolver o seu projeto aí, sistema de água fria. Pois bem, meu internauta, espero ter ajudado e numa próxima oportunidade estaremos fazendo instalação de água quente em sua casa. Tchau!